Muito bom dia! Estamos aqui com muita alegria, com mais um Cultivando Saúde. E é com muita alegria que a gente começa esse programa de hoje, falando sobre a questão de pedalar. Você já pedalou na sua vida? Você sabe andar de bicicleta? Acho que todo mundo já tentou alguma vez na vida andar de bicicleta, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre os benefícios de pedalar. E olha, para você pedalar, você não precisa saber andar de bicicleta, não é verdade? Você pode recorrer à bicicleta ergométrica. Eu tenho medo de pedalar na rua. Procura uma bicicleta ergométrica, toda academia tem uma bicicleta. E hoje, a gente tem bicicletas que você faz até sentadinho lá, ó, numa boa, vai pedalando ali e é tranquilo de você pedalar. Então hoje eu trouxe para você, preparei um tema muito interessante para a gente falar quais são os benefícios da bicicleta, desse esporte tão maravilhoso e o tanto que é legal, que eu considero muito legal como fisioterapeuta. Eu vou contar para você como foi que eu comecei a pedalar, como foi que a bicicleta entrou na minha vida. Desde muito pequenininha, muito novinha, eu já era apaixonado por bicicleta. Então, por exemplo, meu pai, ele deu para nós de Natal, mas eu era muito bebezinho, ele deu uma bicicleta, eu lembro até hoje, para minha irmã, que era aquela, na época era aquela Caloi, deu para o meu irmão uma Monarch e me deu um velocípede, que hoje acho que nem chama velocípede, é Velotrol, né? Era um velocípede mesmo, com 3 rodinhas e eu era muito pequenininha. E aí ele deu um para cada um. A partir daí, eu passei a pedalar e eu era apaixonada pelo meu velocípede. Só que aconteceu que o meu irmão, ele teve um acidente, porque ele era muito menino, uma criança, a bicicleta dele estava sem freio, meu pai esqueceu de revisar, meu irmão caiu numa descida, ele ficou inteiro machucado. Desde então, meu pai proibiu bicicleta lá em casa. Quando a gente tinha que andar de bicicleta, de pedir emprestado para algum colega, e mesmo assim era escondido. E ai de nós se meu pai descobrisse. Desisti da bicicleta por muitos anos, já com com 20 anos de idade. Eu fui estudar em São Carlos, a cidade que eu fui estudar. Fisioterapia, no interior de São Paulo. Uma universidade linda. Só que lá eu tinha que pegar ônibus para ir para a escola. E era muito caro, para quem é estudante sabe que é caro o transporte, né? Principalmente nós, assim, que estamos começando a vida, tem que arcar com aluguel, alimentação e tal. E aí eu consegui comprar uma bicicleta. E a partir daí, tudo que eu fazia era de bicicleta. Eu ia para a faculdade de bicicleta, nos intervalos eu passeava de bicicleta, eu viciei em bicicleta. Consequência, até hoje eu sou viciada em bicicleta. Porque a bicicleta, como a gente falou no programa anterior, ela nos traz também o contato com a natureza. Ela é uma forma de mobilidade muito maior. Pensa você numa cidade. Se você vai de carro, pensa se você vai de bicicleta. É muito mais rápido, é muito mais tranquilo ir de bicicleta. Agora, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que usar capacete, tem que usar lanterna, roupa adequada, para que fique realmente seguro, porque senão acontece o que aconteceu comigo semana passada, eu caí de bicicleta, mas machuquei bastante, por quê? Porque naquele momento eu não prestei atenção e eu caí e me ralei toda. Mas qual é a vantagem da bicicleta? A vantagem da bicicleta é que, por exemplo, se você tem uma lesão no seu joelho, por exemplo, você pode não conseguir correr, você pode não conseguir andar, mas você consegue pedalar. Vai por mim. Se você tem algum problema que te impede de andar, você vai por mim que você vai conseguir pedalar, mesmo que seja numa bicicleta ergométrica.
Hoje, existem umas bicicletas que são só o pedal. Então, assim, se você tem uma pessoa mais velha na sua casa, idosa, que custa andar, gente, aquele pedalzinho ali muda a vida dessa pessoa. Então, assim, qualquer que seja a atividade física que ela pratique, que seja mínima, vai mudar a vida dela. Então, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da bicicleta. Primeira coisa, a bicicleta, ela traz força muscular. Muita gente fala assim, ela trabalha força muscular da perna. Não é apenas da perna. A bicicleta, ela traz força muscular do corpo inteiro. Ela vai fortalecer sua perna, ela vai fortalecer seu abdômen, ela vai fortalecer os seus braços, ela vai fortalecer a sua cervical. Então, a bicicleta, ela vai fortalecer todo o seu corpo, o seu sistema respiratório vai fortalecer também. Então, assim, quando você começa a pedalar sem muita expectativa. Começa a pedalar em lugares que são planos, começa a pedalar pouquinho. Eu tenho medo de pedalar. Arruma uma bicicleta com rodinha. A maior parte das pessoas aprendem a andar em bicicletas de rodinha. As crianças aprendem, eu aprendi, os adultos aprendem. Então, tem para você adaptar na bicicleta aquelas rodinhas. No começo, você vai pedalando mais inseguro, um pouco mais devagarzinho, procura pedalar num lugar assim mais tranquilo. Quando você notar, você pode reparar o que acontece com as crianças. A rodinha começa a sair do lugar. Quando a rodinha começa a sair do lugar, quando você vê, você já está pedalando sozinho. Isso, assim, é fantástico, é maravilhoso. Então, assim, você vai começar a pedalar devagarzinho. E, aos poucos, o seu sistema cardiovascular vai ficar muito mais forte. Outra coisa que acontece também, como eu disse, sistema cardiovascular ficar mais forte, o seu coração, ele é um músculo. O seu pulmão, ele pega o seu sangue, traz oxigênio, tira o gás carbônico do seu sangue e queima gordura. A queima da gordura, a maior parte da queima da gordura, ocorre pela respiração. Então, quando você pedala, você é obrigado a respirar, muito mais do que quando você caminha. Então, quando você respira e pedala, todo o seu corpo vai bombear melhor o seu sangue. E o seu sangue, o seu sistema linfático, ele vai trabalhar muito melhor. Olha que legal. Então, por exemplo, uma pessoa que ficou muito tempo sem fazer atividade física, sem fazer nada. Se ela começa a pedalar devagarzinho, você pode ter certeza que com pouco tempo ela vai ficar forte. E, como eu disse, ela vai melhorar tanto a força muscular geral, como o estresse e como o sistema cardiovascular dela. Então, muitas vezes aquela pessoa que tem pressão alta, que começa a pedalar, vários pacientes meus eu peço, que às vezes o paciente está ali tomando remédio para pressão alta há meses, anos, mas esse paciente começa a pedalar, encontra na bicicleta uma forma de atividade física. E aí, esse paciente, eu peço para ele, você vai começar a aferir a sua pressão e vai pedir o seu médico para verificar se você realmente ainda precisa tomar remédio para pressão. Por que que isso é tão legal? Quando a gente tem pressão alta, mesmo as pessoas que dizem, eu tenho pressão alta, que é genético. Olha, a pressão alta, geralmente ela ocorre porque a gente tem poucos vasos sanguíneos, principalmente nas pernas. Os vasos sanguíneos, tanto as artérias como as veias, eles são como árvores. Elas só vão enraizar se você estressar um pouco para que ela precise buscar água, como o nosso corpo. Se você começa a fazer atividade física e pedalar é uma delas, os seus vasos sanguíneos eles vão começando a criar
raízes capilares. E aí, esses capilares vão espalhar melhor o sangue no seu corpo. Quando eles começam a espalhar melhor o sangue no seu corpo, a sua pressão diminui. Porque quando você tem, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma mangueira de água. Você ligou a mangueira de água. Você aperta a mangueira, está saindo pouca água ali, você está apertando. O que você está causando? Um aumento da pressão naquela mangueira. Se você pega aquela mangueira e enche ela de saídas, de canudinhos, mesmo que você aperte aquela mangueira, a pressão vai cair, a pressão vai regular. Então, assim, você começar com uma atividade física como o pedal, a resposta é maravilhosa, porque o pedal, né, o ato de pedalar, o esporte, ele vai te facilitar muito para você voltar à atividade física. E ele vai te facilitar muito mais na sua mobilidade. É muito gostoso. Às vezes você está ali num calor, mas se você procura pedalar num lugar plano ali, você sente a brisa. Quando você sua, bate aquela brisa que a própria bicicleta causa em você, né? Causa no ar. E aí você vai refrescar também. Sem falar o contato com a natureza. Então, assim, comece a pedalar desde já. Outra coisa, gente, muito legal que a bicicleta causa é a melhora do equilíbrio. Então, assim, quando você começa a pedalar, se você tem um pouco de dificuldade de se equilibrar, como eu falei, se você é muito desequilibrado, se você já está numa idade que você não dá para você sair pedalando de qualquer jeito, arruma uma bicicleta de três rodas. Eu tenho paciente de quase 90 anos que pedala com uma bicicleta de 3 rodas. É tão legal. Essas bicicletas têm até um cesto atrás. Então, assim, comece a pedalar num lugar plano, uma bicicletinha de 3 rodas ou uma bicicleta de rodinha, e você vai notar o quanto vai fazer diferença na sua vida, tá? Outra coisa, então, seu equilíbrio vai melhorar. Não só porque você tem que equilibrar uma bicicleta, mas como eu falei, se você está pedalando numa bicicleta de rodas, de 3 rodas, né, que tem 2 atrás, uma na frente, o que acontece é que só o fato de você pedalar, olhar, virar, tudo isso vai trabalhar o seu aparelho vestibular. E trabalhando o seu aparelho vestibular, você vai ter mais equilíbrio. E isso é maravilhoso, sem falar que você está fortalecendo toda a musculatura. E o fato de fortalecer mais a musculatura e também o fato de você pedalar vai te trazer uma coisa que a gente chama de propriocepção. Propriocepção é aquela noção que a gente tem do corpo no espaço. Então, quando a gente tem uma propriocepção melhor das nossas articulações, a gente tem mais equilíbrio e a gente cai menos. A não ser que seja descuidado, que nem eu, e caia de bicicleta, como eu fiz, num segundo de descuidado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado dobrado na hora que a gente pedala, né? Não dá para sair pedalando na cidade, agora eu sou um ciclista. Não, vai pedalar no lugar tranquilo. Outra coisa também que eu acho muito legal, teve uma pesquisa, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as bicicletas elétricas, tá? Só tomar uma aguinha. Tem aquele, acho que um dos primeiros programas a gente falou sobre a água. Então vamos voltar aqui na questão da bike elétrica. Muita gente compra bicicleta elétrica atualmente, o que eu acho maravilhoso. Mas existem bicicletas elétricas e existem bicicletas elétricas. O que eu quero dizer com isso? Que uma bike elétrica, ela precisa que você pedale pelo menos um pouquinho. Então, assim, eu tive uma bike elétrica maravilhosa que eu tive que deixar em Minas Gerais, porque eu não tive como trazer ela para cá. Era uma bicicleta que era assim, quando eu pedalava, ela recarregava. E aí, quando eu estava num sinal que eu precisava de mais velocidade na hora de sair, ela tinha um acelerador. Então, eu dava uma aceleradinha e depois eu pedalava. Com as marchas, eu equilibrava a carga da bicicleta. Isso é maravilhoso, porque eu nem suava, eu não tinha nem carro. Eu saía para trabalhar e eu
ia na minha bike, tranquila e contente. Chegava lá nos meus pacientes, assim, sem suar. E aí, a gente questiona, né? Mas essa bicicleta que não faz nem suar. Então, teve uma pesquisa na Holanda, em 2018. Uma pesquisa na Holanda, em 2018, que mostrou, porque para quem não sabe, né, a Holanda é o país das bicicletas, é um país plano, todo mundo anda de bicicleta, pessoas nem precisam praticamente, não em todo o país, né, tô falando de Amsterdã, tá? Uma cidade que é bem plana. E aí, eles fizeram uma pesquisa comparando pessoas que iam trabalhar de bicicleta comum e bicicleta elétrica, só que é bicicleta elétrica que você tem que pedalar. É uma bicicleta que diminui a carga. Então, você está numa subidona, você usa lá o suporte da bicicleta elétrica, aquela subidona vai ser como se você estivesse andando num lugar plano. E aí, essas pessoas tiveram o mesmo ganho cardiovascular, tanto das pessoas de bicicleta comum como da bicicleta elétrica. Então, assim, só o fato de você pedalar, por mais leve que seja, já vai aumentar demais o seu ganho seu ganho cardiovascular, e vai aumentar também todo o seu equilíbrio, a sua força e o sistema autoimune. Então, quando você faz atividade física, seu sistema autoimune vai ficar muito mais regulado, muito mais forte e muito mais equilibrado. Então, você vai ter menos alergias e você vai ter menos adoecimentos, tá? Vai gripar menos, vai pegar menos virose, porque o seu corpo tá com o metabolismo ali muito saudável, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Ah, outra coisa também, gente, é a questão do estresse, né? Como eu falei no programa, eu vou falar novamente, falei no programa anterior do Contato com a Natureza, quando você começa a fazer uma atividade física, então uma das pesquisas, para quem não sabe, quando eu fiz doutorado, eu estudei o trabalho dos garis, os coletores de lixo domiciliar, aqueles caras que saltam do caminhão, pegam lixo, arremessam no caminhão, pulam no caminhão de novo. É um trabalho, eu estudei em Belo Horizonte, num lugar extremamente movimentado, um bairro muito movimentado lá, Santa Inês. E aí, eu tentava entender como que os garis, que eles sentem tanta dor, né, porque eles saltam muito, então a maioria tem dor no pé, tornozelo, joelho, dor no ombro, dor na coluna. Então eu queria entender qual era o segredo desses garis para eles conseguirem trabalhar mesmo sentindo tantas dores. E uma das pesquisas que eu encontrei foi a pesquisa da beta-endorfina. O que é a beta-endorfina? Beta-endorfina, como eu falei, é um hormônio. Ele é secretado e esse hormônio, ele é secretado quando a gente faz uma atividade física. Que momento que ele é secretado? Ele é secretado pelo nosso corpo quando a gente faz uma atividade física intensa. Então, o que é intenso para mim pode não ser intenso para você. Pode ser muito fácil para você, ou o contrário. Só que quando você, por exemplo, você está sem fazer atividade física nenhuma há meses, anos, mas você começa a fazer, e aquele momento que você começa a sentir o cansaço, na mesma hora, o seu corpo secreta beta-endorfina. E essa beta-endorfina, ela vai te trazer alívio de dor, essa beta-endorfina vai te trazer sensação de bem-estar. E não é só ela, também temos a serotonina. Então, assim, tanto a beta-endorfina quanto a serotonina vão te trazer alívio de dor, sensação de bem-estar, sensação de alegria, essa coisa assim de querer estar mais em contato com as pessoas e com a natureza, socializar mais. Então, assim, e sem falar que nós estamos, quando a gente está pedalando ou fazendo qualquer atividade física, a gente está respirando mais. E para quem não sabe, como eu falei no programa anterior, para quem não sabe, existe um campo eletromagnético que a gente não vê, mas que está aqui em volta de nós, que é a energia, que já está mais do que comprovado cientificamente. É só você colocar um aparelho elétrico aqui que você vai ver.
E aí você vai equilibrar o seu campo eletromagnético. Você equilibrando o seu sistema eletromagnético, todas as funções do seu corpo vão trabalhar melhor. Então, assim, só benefícios, só maravilhas. E você, como eu disse, você tem várias alternativas. Você pode comprar uma bicicletinha elétrica para começar. Você pode ter uma bicicleta de 3 rodas. Você pode ter, se você não consegue sair de casa, um pedalzinho que você olha na internet. Tem vários preços, tem usado. Então, assim, comece a pedalar. Hoje, ontem, porque realmente o resultado é maravilhoso. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para você. Envie suas dúvidas para a nossa Rádio Eureka. Mande os seus questionamentos, suas perguntas, suas opiniões, para que a gente enriqueça ainda mais o nosso Cultivando Saúde de todas as quartas aqui na Rádio Eureka. Muito obrigada e até a próxima semana.